O debate em foco de hoje apresenta a vereadora e presidente da Câmara Municipal de Arujá, Cristiane Araújo Pedro de Oliveira, a professora Cris. Está no ar o seu debate em foco. O debate em foco de hoje vai conversar com a professora Cristiane Araújo Pedro de Oliveira, a professora Cris. Ela que é filha do Luiz Carlos Pedro, da Norma Araújo Barbosa Pedro, casada com o taxista Nildo Oliveira e pai de 2 filhos. Tá. Acertei? Sim, mãe da Naira e do Arthur. Muito bem. Primeiro é um prazer recebê-la, principalmente no mês das mulheres, né? Que vai, a responsabilidade para nós ainda é muito maior. E falar com você, Cris, sobre ser política, ser vereadora e a responsabilidade de dirigir uma casa de leis. Como que é isso? Como está sendo isso para você, essa experiência, agora como presidente oficialmente? Sabiá, são desafios muito grandes. Eu estou vereadora há 8 anos, esse é o meu 3º mandato, estou iniciando o 3º mandato. Primeira mulher eleita, presidente da Câmara de Arujá, e comandar a casa é um desafio, porque você comandar o seu gabinete é uma coisa, agora comandar, gestar uma casa com 104 funcionários, 15 vereadores, não é fácil, é um desafio, mas está sendo muito gratificante. Principalmente sendo mulher, né? Acho que essa é a grande sacada, né? Você está lá sentada lá como a mulher que manda, isso que é legal, né? Como que você faz para fazer esse trabalho que tem que ter um jogo de cintura? Sim. Fora o partido, gente, eu não jamais faria isso, seria deselegante fazer isso com a Cris, mas tem a rapaziada, o machismo que é entre aspas, entendeu? Como que é temperar isso, levar isso e pôr isso em prática? Olha, a mulher estar numa posição de comando já é muito difícil. Exato. Hoje a gente tem trabalhado muito, eu digo hoje, nós mulheres, nós temos trabalhado muito para que isso se reverbere de uma outra forma. Somos 53% da população, a gente diz que a metade mulher e a outra metade é mãe de homens. Então somos 100% de mulheres. Legal. Mas é um desafio muito grande porque, querendo ou não, ainda temos ainda o machismo velado. E a política, ela é machista. Ela é machista. E ela nem é velada, né? Ela é escancarada, né, Cris? Escancarada. Mas eu tenho a sorte, o privilégio de trabalhar com 13 homens, porque hoje nós somos 2 mulheres na Câmara Municipal de Arujá. Tem uma companheira, uma parceira, Tem uma companheira hoje, graças a Deus, a Ana do Esportes. E temos trabalhado com esse intuito de fazer com que a nossa cidade tenha a visibilidade feminina, porque a gente precisa, mas são 13 homens que têm me respeitado bastante, têm entendido o meu propósito, que o propósito é fazer uma Câmara Municipal mais participativa, mais atuante, mais próxima da população, e esse olhar da mulher, ele faz com que os homens eles tenham aí aceitado bem esse desafio. E o seu trabalho junto ao Executivo? Você levar a representar os seus pares na Câmara e levar isso para o Executivo. Como que está sendo essa sua posição junto ao prefeito municipal? Eu fui líder do prefeito no mandato passado, os 4 anos, e eu era a única mulher na Câmara Municipal no momento. Eu fui líder dele por 4 anos e agora, como presidente da casa, eu tenho um relacionamento muito próximo. Então, a gente tem trabalhado, levado as questões da Câmara junto ao Executivo, porque nós somos a porta de entrada da população, exatamente. É a Câmara Municipal. Então, as nossas demandas, as demandas dos vereadores têm sido muito bem aceitas pelo nosso prefeito, tanto é que ele costuma dizer que a gente trabalha em coalizão. Então, é a Câmara e a Prefeitura trabalhando juntos no único propósito que é fazer políticas públicas efetivas e de qualidade para a população, porque quem está ali na ponta merece receber um serviço público de qualidade e a gente tem trabalhado isso, criando as leis, fiscalizando, levando ao nosso prefeito todas as demandas da população e aí junto com a Câmara, a Prefeitura tem feito esse trabalho de entregar um serviço público de qualidade para o nosso cidadão. E tem sido esse retorno junto aos projetos de vocês, sim, vereadores, como tem sido isso? Como tem sido esse trabalho dos vereadores junto ao prefeito e a cobrança também, que tem que existir cobrança, né? Olha, essa 16ª legislatura, que estamos agora no 3º mês, ela tem trabalhado bastante em dar andamento, continuidade àquele trabalho que estava sendo feito no trabalho do nosso prefeito nesse mandato anterior.
Então, assim, estamos levando as demandas. A nossa cidade ela está bem organizada, graças a Deus. Não sei se você acompanhou, mas em 2017 nós tivemos alguns problemas na nossa cidade. Mas aí, a partir de 2021, a gente começou a fazer essa construção. Dá uma arrumada na casa. Arrumamos a casa e agora a gente está dando continuidade a tudo isso e estamos caminhando. Já que você tocou no assunto, rapidamente, como foi essa tempestade? Como vocês conseguiram abrir um guarda-chuva para não respingar? Olha, foi muito trabalho, muita fiscalização, muitas demandas que nós trabalhamos. Imagina. E Ministério Público, Polícia Federal, tinha tudo na porta. teve de tudo, de tudo em 2017, 2018, 2019, 2020, aí veio a pandemia. Exato, a pandemia. Pegamos a pandemia, aí o novo prefeito, Dr. Camargo, 2021, estávamos ainda com resquício da pandemia, mas ele muito habilidoso, conseguiu controlar tudo aquilo, a Câmara muito técnica, nós tivemos uma Câmara muito técnica em 2021, e aí conseguimos contornar tudo isso, graças a Deus, com muita responsabilidade, muito trabalho, e os frutos estão aí, porque ele foi reeleito com quase 95% dos votos na nossa cidade. Isso diz que o nosso trabalho, o trabalho do prefeito foi muito bom e a população aprovou. Bom, você que militou aí, principalmente na região de Arujá, como professora. Sim. Aí você chegou a vereadora. Como tem sido o teu trabalho? Como tem sido os teus projetos? Você teve 976 votos na última eleição. São 976 amigos que você tem no dia a dia. Como que você está conduzindo isso? Hoje eu conduzo para a cidade toda, Exatamente. mas são 976 pessoas que acompanharam o meu trabalho, fiscalizaram o meu trabalho, viram o meu trabalho. E como mulher no legislativo, a gente tem que trabalhar nem dobrado, triplicado. Porque Cobrança maior? Muito maior, muito maior. O homem, eu digo assim, o homem vereador, ele está no campo de futebol, ele está no bar, ele está nas ruas, ele não tem com o que se preocupar, vamos dizer assim, nós mulheres não. Eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho 2 filhos, tenho 3 cachorros, então eu tenho uma vida particular. E professora? E sou professora. Nesses 8 anos de mandato, eu continuei trabalhando. Então, eu trabalhava de manhã, dava aula de manhã no município, sou professora efetiva na prefeitura, professora efetiva no estado, me afastei do estado, mas estava na prefeitura dando aula, 4º aninho. Então, 30 crianças de 8 a 9 anos, com gás todo, e eu dava aula de manhã, então eu preparava minhas aulas, e tarde, noite, madrugada, eu estava na rua atendendo o cidadão, fiscalizando, fazendo os meus projetos, trabalhando. O meu foco maior foi trabalhar pelas mulheres no município, tanto é que nós criamos uma rede de proteção na cidade. Desde 2021, junto com a delegacia, junto com o Fundo Social, a prefeitura concentrou na nossa presidente do Fundo Social e primeira-dama Cláudia Camargo, toda essa questão da mulher, da capacitação, da ajuda da mulher. Então, criamos uma rede integrada e com essa rede o nosso foco foi fazer com que a mulher se emancipasse, a mulher arujaense se capacitasse para sair do ciclo de violência que, infelizmente, né, nós vivemos no Brasil e no mundo, não é só em Arujá, mas eu tenho orgulho de dizer que nesses 4 anos, desde 2021, nós não tivemos um caso de feminicídio na nossa cidade, graças à nossa rede integrada, que é a Prefeitura, a Câmara Municipal, a Procuradoria e o Fundo Social de Solidariedade, para fazer com que a mulher arujaense tenha uma vida diferente. Tá aí, a gente vai para o primeiro intervalo já, produção? Então vamos lá, olha, que você pode estar do outro lado da tela, você está reparando, né? A Cris realmente mostrou aqui porque veio, porque trabalha, né? E ainda assumiu como presidente da Câmara, ou seja, a mulher não para. Mas a gente vai para o primeiro intervalo, a gente volta para falar do trabalho dela nesse mês especial das mulheres. Vamos juntos, a gente já volta. Pelos trilhos da história, Suzano se renova, passo a passo sem cansar, muito pra comemorar e muito mais para viver. Suzano se transforma em cada amanhecer, reconstrói o seu caminho, refaz o seu destino e o futuro acontecer. Muito mais pra se viver, muito pra se celebrar, muita força nossa gente, Suzano segue em frente, temos mais a conquistar. Muito mais pra se viver,
Suzano, 76 anos. Muito mais para se orgulhar. Você sabia que os atletas de sumô da seleção brasileira que competiram no Japão estão consumindo o gengibre em conserva da Senshi como parte da dieta deles? Esse é o Gari da Senshi, o famoso gengibre, disponível tanto no pote quanto na versão tradicional. São muitos benefícios, ele acelera o metabolismo, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, auxilia na digestão, ajuda a combater doenças respiratórias, é eficaz em sintomas da gravidez, como náuseas, e serve também como adstringente do paladar durante as refeições. Seja para acompanhar o sushi, sashimi, uma salada, sua comida, ou até mesmo dar um up na sua saúde com o autêntico sabor japonês. Escolha o gengibre em conserva da Senshi. E você, já experimentou? Bom, a gente volta para esse bloco do Debate em Foco, entrevistando a professora Cristiana Araújo Pedro de Oliveira, professora Cris, vereadora e presidente da Câmara Municipal de Arujá. Antes do intervalo eu falei, né, que a gente vai falar agora desse mês especial das mulheres, né? E a gente está vendo aí e acompanhando o teu trabalho. Você não para. Você pegou aquele bastão como professora, entrou na política e foi embora, né? Eu fico imaginando em casa, você deve ser elétrica, porque já falou, eu cuido dos cachorros, mais 2 filhos, marido, e fora os agregados, né? Porque sempre tem os agregados, né? 15 na família só. Então, e como que você está fazendo isso e esse mês especial? Fala um pouco desse mês da mulher também. Sabia, eu sou muito dinâmica, muito elétrica e, assim, a política é isso. O serviço público ele tem que ser entregue com qualidade e eu vim para trabalhar. Então, esse é o meu propósito de vida. Professor, a gente gosta de trabalhar, tem que planejar, então a minha vida é bem planejada e a política não é diferente. E esse mandato de 2025, eu tive um propósito que foi de criarmos a Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê. Então, me uni à nossa primeira-dama, a presidente do Fundo Social, a Clau, e falei para ela, acho que agora é o momento da gente expandir os nossos trabalhos, a nossa visão e ajudar as outras colegas do Alto Tietê. Por quê? Nós temos ainda no Alto Tietê, por exemplo, 2 câmaras municipais que não têm representatividade feminina. Suzano e Poá. E temos algumas outras câmaras, por exemplo, Ferraz, que tem uma vereadora, a vereadora Selma. E eu já passei por essa fase. O mandato passado eu era a única mulher eleita. E nós temos essa dificuldade porque a gente precisa da ajuda dos colegas. Nós não queremos e não é o nosso intuito de nenhuma vereadora, nenhuma parlamentar, né? De ser privilegiada ou de ter o problema com algum homem. Pelo contrário, a gente precisa dos homens e a gente quer a ajuda dos homens. E o nosso intuito é fortalecer a parlamentar do Alto Tietê. Porque aí a troca de experiência, o que deu certo numa cidade pode dar certo em outra, ajudar a outra colega que está sozinha e fazer com que a gente cresça dentro do Condemate para que a gente seja vista. Porque dentro do Condemate, o que acontece? As decisões são feitas pelos prefeitos, executivo municipal, e depois chega para nós na ponta as decisões e a gente tem que trabalhar com a população aqui. Vocês não participaram dessas A gente não decisões. participava. Então, o nosso intuito é o quê? Foi criar a Frente Parlamentar Feminina, criar uma Câmara Técnica dentro do Alto Tietê. Então, em janeiro, nós fizemos a nossa primeira reunião lá na Câmara. Não foram todas, mas somos 25 eleitas, com as primeiras damas, com as mulheres suplentes. Então, Poá, nós temos a Giovana, que está fazendo parte da nossa frente parlamentar. Suzana, eu não estou lembrada agora quem que está participando, mas fazer com que as mulheres parlamentares se unam. Lhe fizemos um ofício, entregamos ao presidente do Condemate, fomos eu, a Clau, nós fomos entregar esse ofício para o presidente Boigues, do Condemate, para que seja criada a Câmara Técnica de Políticas Públicas para as Mulheres do Alto Tietê. E aí eles aceitaram a criação dessa Câmara Técnica, foi aceito por unanimidade todos os prefeitos do Alto Tietê, e hoje nós já temos uma Câmara Técnica no Alto Tietê. Não tivemos ainda a nossa primeira reunião com os prefeitos, o Boigues vai fazer essa ponte de agenda com os prefeitos, para que a gente possa ter voz e vez dentro do Condemate. Até porque vocês têm
um polo de ajuda que são 2 prefeitas, né? 2 prefeitas, Que a Mara e a Priscila. Em Mogi e a Priscila em Ferraz. Isso. E agora o nosso intuito é fazer o quê? As 25 vereadoras, mais as 2 suplentes, as presidentes do Fundo Social de Solidariedade e as primeiras damas, as secretárias, que agora a Arujá criou a primeira Secretaria da Mulher, se eu não me engano, em Mogi também já tem a Secretaria da Mulher, então a gente quer fazer essa rede integrada dos municípios, somos somente 2 vereadoras presidentes da Câmara, que é a Arujá, que tem sou eu, a presidente, e a Leila, que é a presidente também lá em Mairiporã. Então nós estamos fazendo toda essa rede integrada para que a gente possa fazer as ações. E no mês agora de março, nós começamos fazendo esse trabalho integrado. Fizemos um manifesto, lemos em todas as câmaras municipais do Alto Tietê um manifesto. Começamos no dia 3 ou 4 de março. O manifesto, então, todas as vereadoras leram esse manifesto, o mesmo manifesto nas câmaras municipais. Começamos com as blitz do mês da mulher, entregando trabalho das procuradorias, integrado, lembrando as mulheres que a gente tem uma rede de proteção, então foi feito isso. Fizemos palestras educativas na nossa cidade, fizemos com a Camila Silveira, fizemos também várias ações. Fomos a Brasília no dia 25, com a Procuradoria da nossa cidade, com o Fundo Social, com a Delegacia e com a Frente Parlamentar Feminina, a vereadora Selma também estava lá conosco, e terminamos agora no dia 29, na nossa cidade, um evento para várias mulheres, milhares de mulheres na nossa cidade, com atendimento médico, marcação de consulta, agendamentos, Conselho da Mulher, Procuradoria, DDM, Desenvolvimento Econômico, vários sorteios, encabeçado pela nossa presidente do Fundo Social, Cláudia Camargo, e fizemos um dia ali das 9 da manhã até as 3 da tarde com várias ações, a população shows, em geral, né? tudo, foi muito gostoso, muito bacana. Cris, acho que legal, a gente tem que dizer aqui, no nosso debate em foco, que, por exemplo, no sul do país, eu cobro muito isso nas minhas tribunas, existe muito trabalho de associação entre os municípios, que é as chamadas cooperativas. Sim. Né? Isso falta um pouco para o sudeste do país, né? Porque a mola percussora desse país é o sudeste, partindo de São Paulo. Aí você vem em Minas, você vem em Rio de Janeiro. Acho que falta um pouco isso. E esse trabalho que vocês estão fazendo é muito legal, porque se aproxima disso. Sim. Né? O importante, é mostrar para as pessoas que o Alto Tietê ele é muito grande. Forte. Ele é muito grande, muito forte. E o governador... Eu ouvi uma coisa na terça-feira em Brasília, nós todas procuradoras, vereadoras, primeiras damas, vice-prefeitas, prefeitas lá em Brasília, e 80% da nossa pauta, da pauta feminina, ela é única. Isso quer dizer o quê? O câncer não tem partido político. Não. A doença não tem partido político. A violência não tem partido político. Então, a nossa pauta ela é única, 80% ela é única. Então, quando a gente se une, o Alto Tietê se une, nós não estamos pensando no governador que é de um partido, no presidente que é de outro partido, nos deputados que são de vários partidos, até mesmo porque todas nós mulheres, vereadoras, parlamentares, nós não estamos pensando em partido político. Nós temos de esquerda, de extrema esquerda, de centro, e ninguém está preocupado com partido, porque a nossa pauta é única, é a política pública voltada para a mulher do Alto Tietê. Então, nós estamos buscando esse reconhecimento, estamos buscando voz do Alto Tietê para que o governador nos atenda nas nossas pautas únicas, o presidente nos atenda nas pautas únicas, os deputados nos atendam nas pautas únicas. Eu tenho a minha pauta particular, todas as parlamentares têm, mas a nossa pauta é única. É mais saúde, aí, né? Mais saúde, mais educação. Nós temos na nossa região um problema sério com o CROSS. Um problema sério com o CROSS. E a gente precisa regionalizar isso. O governo do estado precisa nos atender nesse sentido. Olhar para essa região. Olhar para a nossa região. Somos 38 municípios na região metropolitana de São Paulo. Você imagina, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas. A parte do Condemate Mais, por exemplo, nós estamos mais de 4 milhões de pessoas. Então, você imagina, só aqui no Alto Tietê. Só aqui. Então, ficar dependendo do CROSS, de uma alma viva lá que olhe para cá, acho que a cobrança de vocês é válida. Muito boa mesmo, né? E a imprensa pode participar disso de uma forma muito direta, ajudando vocês. Acho que isso é primordial. Cris, antes da gente ir embora, fala um pouco dos teus projetos na frente, o que você está pensando, o que você está vendo aí
que possa cada vez mais ajudar o povo de Arujá? Bom, lá em Arujá nós estamos criando a TV Câmara, a Câmara 360, estamos criando o aplicativo da Câmara, a Câmara no seu bairro, que a ideia como presidente é aproximar a Câmara da população. A população, é muito difícil ela ir, sabia, você já viveu isso, ir até a Câmara, participar de uma sessão, saber o que nós estamos discutindo. Então, é necessário que a população ela entenda o trabalho do vereador, porque o trabalho do Legislativo é um, o trabalho do Executivo é outro. A gente trabalha em harmonia, mas são poderes diferentes, e a população precisa entender isso. Então, a nossa ideia, a minha ideia, a ideia dos meus colegas vereadores é trabalhar no sentido de que aproximar e dar transparência para a população do que é feito e qual é o trabalho da Câmara. O meu trabalho enquanto procuradora, enquanto vereadora da Câmara, é fazer com que a mulher arujaense tenha condição de trabalho, tenha capacitação profissional, possa se emancipar cada dia mais. Então, o meu trabalho é fazer e criar leis. O meu trabalho também voltado hoje para as crianças, para as mães atípicas. Nós fomos até a Brasília, por exemplo, e eu protocolei com alguns deputados um pedido de uma casa-apoio para as mães atípicas no nosso município. Uma escola clínica para as pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista. E dentro da frente parlamentar, junto com as vereadoras da frente parlamentar e a presidente do Fundo Social, a Cláudia Camargo, nós fizemos um pedido da Casa Brasileira no Alto Tietê. E eles aceitaram o nosso pedido, foi muito bem aceito e tivemos aí o compromisso de que alguma coisa vai chegar tanto para Arujá quanto para o Alto Tietê. E antes de nos despedir, por favor, deixe uma mensagem para o público em geral, para o telespectador, para quem acompanha a gente nas redes sociais, da Cris, da professora Cris, vereadora e presidente da Câmara de Arujá. Primeiramente, eu quero agradecer ao Sabiá por essa receptividade, pela rede Alto Tietê por estar aqui me recebendo e dizer a vocês que, em nome da Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê, como representante da Câmara Municipal de Arujá, vereadora eleita e presidente, eu quero deixar o meu mandato, a Frente Parlamentar Feminina à disposição de todos, do Alto Tietê também, e convidar você, mulher do Alto Tietê, que queira fazer parte, fazer coro conosco, para que a nossa voz chegue o mais longe possível, dizer que nós estamos à disposição e que eu, enquanto vereadora, presidente da Câmara de Arujá, estou muito contente com o meu trabalho e em servir a minha população, a minha cidade e ajudar ao nosso prefeito e aos meus colegas vereadores a entregar políticas públicas efetivas e de qualidade para todo cidadão arujaense e agora para o Alto Tietê com a nossa frente parlamentar. Obrigado, Cris. Parabéns e um bom trabalho em Arujá. Muito obrigada, eu que agradeço. Tá aí. A Cristiana Araújo Pedro de Oliveira, a professora Cris, presidente da Câmara Municipal de Arujá, abrilhantando ainda mais o mês da mulher na rede Alto Tietê para você, tá certo? Nosso muito obrigado, o Debate em Foco vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.